Era o fim de uma tarde morna em Seul. O vento soprava leve, levantando as pétalas das cerejeiras que flutuavam sobre o chão como neve cor-de-rosa. O Parque Yeouido, conhecido por suas alamedas floridas e pela vista serena do rio Han, estava cheio de casais, crianças e fotógrafos. Ninguém imaginava que, naquele mesmo instante, duas das figuras mais queridas da Coreia estariam ali, caminhando lado a lado, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido ao redor. Por volta das 16h30, um repórter fotográfico da Dispatch Coreia notou algo incomum. Uma mulher com um sobretudo bege e boné de lã branca atravessava a ponte principal do parque. Ao lado dela, um homem alto, de moletom cinza e máscara, carregava duas xícaras de café fumegante. Eles riam baixo, como quem partilha um segredo. Quando uma brisa mais forte soprou, o homem segurou a aba do casaco dela, protegendo-a instintivamente. Um gesto pequeno, quase imperceptível, mas bastou um clique. O flash silencioso da lente capturou aquele momento que, em poucos dias, incendiaria toda a internet coreana. Yoona e Lee Chae-min, a musa eterna e o novo queridinho dos dramas, juntos, em um passeio que parecia saído de um roteiro romântico. As primeiras fotos chegaram à redação da Dispatch antes mesmo do pôr do sol. O editor olhou para a tela e sorriu com incredulidade: isso vai parar o país. Às 19 horas, o portal publicou o artigo com o título: Yoona e Lee Chae-min flagrados em passeio íntimo no Parque Yeouido. O site travou em menos de 15 minutos. Nas redes sociais, a notícia se espalhou como fogo. Fãs comentavam, compartilhavam e, principalmente, sonhavam. Eles combinam tanto, meu novo casal dos sonhos, será que é real? O Twitter e o Naver ficaram em colapso. No Instagram, fanarts, montagens e edições com corações começaram a surgir a cada segundo. O fandom, que até então só existia em teorias e fantasias, ganhava vida própria. Mas não era apenas a aparência deles que fascinava. Era o jeito como pareciam à vontade, como se o tempo tivesse desacelerado ao redor. Em uma das fotos, Yoona segura o copo com as duas mãos, o vapor subindo e formando uma névoa suave entre eles. Em outra, Lee Chae-min inclina-se para ouvir algo que ela diz, os olhos sorrindo por baixo da máscara. A luz do sol toca os cabelos dela, e por um breve instante, parece que o mundo inteiro cabe naquele gesto. Os comentários na internet iam de cômicos a apaixonados. Se isso for uma cena de drama, eu quero assistir agora. Finalmente Yoona com alguém que a faz sorrir de verdade. Esse olhar dele não é de colega de trabalho. As postagens eram acompanhadas por gifs, memes e até músicas de fundo. A internet havia transformado um simples passeio em uma história de amor nacional. Enquanto o público vibrava, as agências se calavam. Uma nota oficial, nenhuma tentativa de negar. SM Entertainment, que representa a Yoona, respondeu apenas com um breve comunicado: não comentamos sobre a vida pessoal de nossos artistas. Já a Gold Medalist, agência de Lee Chae-min, limitou-se a dizer: eles compartilham uma relação profissional e de respeito mútuo. Foi como jogar lenha em uma fogueira já em chamas. A prensa internacional rapidamente embarcou na onda. Swamp publicou: possível novo casal em ascensão? O K-pop foi mais direto: Yoona e Lee Chae-min, amor à vista em Yeouido. Até a Elle Coreia compartilhou discretamente uma das fotos, legendando: a primavera chegou mais cedo este ano. Enquanto isso, os fãs reuniam cada pista possível. Descobriram que ambos haviam participado de um evento beneficente juntos 2 semanas antes, e que Yoona havia curtido uma das postagens de Lee Chae-min em março. Era o suficiente para transformar coincidências em destino. No meio dessa tempestade virtual, o Parque Yeouido tornou-se quase um lugar mítico. Pessoas começaram a visitar o local onde o casal havia sido visto, tirando fotos nas mesmas posições, recriando as cenas com legendas como procurando meu Chae-min ou o amor está no ar. Os vendedores locais começaram a brincar: este é o banco onde Yoona sentou. Mas havia algo mais profundo nas imagens que tocava as pessoas, uma sensação de calma, de sinceridade. Em uma época de escândalos e rumores fabricados,
Aquele passeio parecia diferente. Não havia luxo, nem flases, nem guarda-costas. Apenas duas pessoas caminhando entre árvores, dividindo risadas e silêncio. Uma das fotos mais comentadas mostrava os dois parados diante do pôr do sol, olhando o reflexo da cidade nas águas do rio. A legenda improvisada de um fã dizia: às vezes, o amor não precisa de palavras, só de um pôr do sol e de alguém ao lado. À noite, os programas de entretenimento dedicaram blocos inteiros à história. Um apresentador do Castar Nietzsche comentou com ironia: se isso for marketing, é o mais bonito que já vi. Outro respondeu: e se for amor mesmo? Enquanto os estúdios discutiam e as redes sociais vibravam, um funcionário da Dispatch revelou em off que havia mais fotos, mas que os editores decidiram não publicá-las por respeito à privacidade dos artistas. As imagens eram belas demais, disse. Tinham mais arte do que fofoca. Do lado de fora, o mundo já não falava de outra coisa. Hashtag número Iona Shaimin ultrapassou 5 milhões de menções em 24 horas. Fãs começaram a enviar cartas, flores e até presentes para as agências dos dois, pedindo que deixem o amor acontecer. Fã escreveu: eles não estão escondendo nada, só estão vivendo. Na manhã seguinte, Iona apareceu discretamente no aeroporto de Gimpo, usando máscara e um chapéu largo. Fotógrafos a cercaram, perguntando sobre o passeio. Apenas sorriu. Um sorriso calmo. Eno, quase cúmplice. Nenhuma palavra. E às vezes, é no silêncio que a verdade parece mais doce. Shaimin, por sua vez, foi visto entrando nos estúdios da TVN para uma gravação. Ao ser questionado, respondeu apenas: o Ido é um lugar bonito, não é? A resposta, simples e leve, virou manchete. O público leu nas entrelinhas o que queria ler: uma confissão velada, um gesto de carinho transformado em poesia. Enquanto o sol voltava a se pôr sobre o rio, imagens continuavam a circular, cada vez mais editadas, adornadas, reinterpretadas. Um passeio tornou-se lenda. E assim, entre pétalas de cerejeira e rumores digitais, a Coreia do Sul passou a sonhar com um novo casal, um amor nascido sob o sol de Yeouido, onde o real e o imaginado se confundem, e onde, por alguns instantes, até mesmo as estrelas parecem acreditar em finais felizes. O dia seguinte amanheceu com o céu coberto por uma neblina leve, daquelas que escondem o horizonte. Tornam cada raio de luz mais bonito. A notícia do passeio de Iona e Lei Shaimin continuava em todas as capas de revista, programas de TV e timelines digitais. Era impossível escapar da febre que dominava a Coreia. Fãs esperavam uma confirmação, um gesto, uma palavra. Mas o que veio foi o silêncio. O tipo de silêncio que fala mais do que qualquer comunicado oficial. Iona manteve sua rotina, comparecendo eventos já programados, sorrindo para as câmeras com a mesma graça que encantava o público há anos. Em cada aparição, porém, os repórteres observavam cada detalhe: o anel em sua mão esquerda, o olhar que parecia distante, a serenidade que escondia algo. Lei Shaimin, por sua vez, mergulhou nas gravações do novo drama da TVN. Mas os bastidores contavam uma história diferente. Segundo um funcionário de produção, o ator parecia mais calmo, mais leve. Em uma pausa nas filmagens, ele foi visto olhando o pôr do sol pela janela discretamente, sorrindo. Parecia alguém que finalmente entendeu o que é estar em paz, disse a fonte. A imprensa não descansava. O Dispatch voltou a publicar uma nota, agora com um tom mais brando. De acordo com fontes próximas aos dois artistas, o passeio em Yeouido não foi um encontro amoroso, um momento de descanso entre amigos que trabalharam juntos em uma campanha beneficente. Mas o público não se convenceu. Os fãs, com olhos de quem lê entre linhas, preferiram acreditar que havia algo mais, algo que nem os próprios protagonistas ousavam nomear. E talvez estivessem certos. Mas depois, durante uma entrevista para Harper's Bazaar Coreia, Iona foi questionada diretamente sobre os rumores. A repórter, sorridente, perguntou: pessoas querem saber. Aquele passeio no parque, era um encontro? Iona riu baixo, olhou para o chão e respondeu:
Às vezes, a amizade é o começo de algo bonito. E às vezes, é só amizade mesmo. O que importa é o momento, e o quanto ele foi sincero. A frase dominou as redes em questão de minutos. Era ambígua, elegante e perfeitamente coreana, nem sim, nem não, mas cheia de sentimento. Falou sem falar, escreveu um fã no Twitter. Essa é a resposta mais bonita que poderíamos ter. E Jaime, por outro lado, manteve-se discreto, mas em uma entrevista à TVN, comentou sobre a repercussão: as pessoas acreditam no que veem. E tudo bem, o que vivi naquele dia foi leve, verdadeiro. Não preciso explicar algo que foi apenas humano. Sua voz soou calma, sem pressa. O apresentador ficou em silêncio por alguns segundos antes de mudar de assunto. Mas o público já havia entendido. Enquanto os rumores perdiam força, o caso ganhou uma nova dimensão. Fãs começaram a revisitar as fotos do parque com outro olhar, não mais em busca de provas de romance, como registro de um instante raro de normalidade. Dois artistas, livres por algumas horas, longe das câmeras, vendo como pessoas comuns. Uma jornalista da Elle Coreia escreveu um artigo com o título Amar em Silêncio. O dia em que Yoona e Lee Jae-min foram apenas eles mesmos. O texto descrevia o encontro como uma lembrança de que o amor, seja amizade, ternura ou admiração, não precisa de rótulo para ser real. Na internet, comentários emocionados se multiplicavam. Eles nos lembraram que até as estrelas merecem descanso. Talvez o amor verdadeiro não seja sobre assumir, mas sobre sentir. E é ouído agora é sinônimo de ternura. No passar das semanas, o frenesi deu lugar à curiosidade serena. Paparazzi tentaram novas fotos, mas o casal nunca mais foi visto junto em público. Mesmo assim, algo havia mudado. Em entrevistas e eventos, ambos pareciam carregar uma energia diferente, um tipo de tranquilidade que nasce quando algo é vivido em segredo, mas com verdade. Na primavera seguinte, Ona lançou uma nova música para uma trilha sonora de drama. A canção chamava-se Sob o Mesmo Céu Under Samski, e a letra dizia: mesmo que o vento mude o caminho, barra mesmo que as estrelas não brilhem esta noite, barra eu ainda lembro daquele dia, barra quando o tempo parou só para nós dois. Fãs imediatamente associaram a letra ao passeio e ao ouvido. A faixa tornou-se um sucesso instantâneo, alcançando o topo das paradas digitais em menos de 24 horas. É a confissão dela disfarçada de música. E um dos comentários mais curtidos. Naquele mesmo mês, Lee Jae-min foi convidado para o programa Yaling Camp. Quando o apresentador perguntou qual era o lugar mais memorável que ele havia visitado, ele respondeu sem hesitar: o Ido, numa tarde de primavera. É um lugar onde aprendi a valorizar o silêncio. O público aplaudiu. E naquele momento, ficou claro que o verdadeiro significado daquele dia não era sobre escândalos, rumores ou manchetes, era sobre o simples ato de existir em paz, de respirar o mesmo ar que alguém que te entende. Mesmo sem palavras, a história de Ona e Lee Jae-min transformou-se em algo maior do que um rumor passageiro. Tornou-se uma narrativa sobre humanidade. Numa indústria onde tudo é ensaiado, planejado e medido, eles mostraram um instante genuíno, um fragmento de verdade. O parque e o ouído, desde então, começou a receber casais que deixavam pequenas cartas presas nos galhos das cerejeiras. Algumas diziam que o nosso amor dure tanto quanto o sorriso de Ona. Outras apenas: a primavera é mais bonita quando é vivida a dois. Ninguém sabe se Ona e Lee Jae-min ainda se falam, se o contato virou amizade ou se o destino seguiu seu curso. Talvez nunca saibamos. O que permanece é a lembrança. E em um mundo tão barulhento, talvez o amor verdadeiro seja justamente isso, algo que acontece em silêncio, longe das câmeras, mas que, de alguma forma, o mundo inteiro consegue sentir. Quando o sol volta a se pôr sobre o ouído, as pétalas caem, o Ryuan reflete o dourado do fim de tarde, os pássaros sobrevoam em pares. Lá, naquele mesmo banco de madeira, ainda há quem sente e olhe o horizonte, esperando viver, nem que por um instante, um amor tão calmo quanto aquele que um dia caminhou por entre as flores.